Aos 67 anos de idade, depois de ter visto tanta coisa nesta vida, eu jamais imaginei que iria presenciar uma filha destruir completamente seu próprio casamento com uma única frase. Meu nome é Dolores, sou de Campinas, interior de São Paulo, e o que vou contar para vocês hoje é sobre minha neta Marina, de 28 anos, que em uma noite de dezembro conseguiu implodir uma família inteira com apenas 16 palavras que saíram da sua boca. 16 palavras que fizeram meu neto postiço, o Rodrigo, sair de casa no mesmo instante e nunca mais voltar. 16 palavras que fizeram o irmão dele, o Felipe, cortar contato para sempre. 16 palavras que transformaram uma menina que eu ajudei a criar em uma mulher completamente sozinha, dormindo no sofá de amigas aos 28 anos, sem casa, sem marido, sem família. Vocês precisam entender que eu conheci a Marina quando ela tinha apenas 8 anos de idade. A mãe dela, minha filha Aparecida, havia falecido num acidente de trânsito terrível na rodovia Anhanguera, e o pai, que nunca prestou para grande coisa, simplesmente desapareceu. A Marina veio morar comigo aqui em Campinas, uma criança traumatizada, órfã, que chorava todas as noites chamando pela mãe. Eu criei essa menina como se fosse minha própria filha. Trabalhei como diarista em casas de família rica durante 15 anos para poder dar educação para ela, para que ela pudesse ter uma vida melhor do que a minha geração teve. Eu via naquela criança uma esperança, uma chance de quebrar o ciclo de pobreza da nossa família. A Marina sempre foi uma menina esperta, mas também teimosa como uma mula. Na adolescência, ela descobriu essas coisas de exercício, de academia, e ficou completamente obcecada. Dizia que ia ser personal trainer famosa, que ia ter um estúdio próprio, que ia ficar rica ensinando as mulheres ricas de Campinas a fazer exercício. Eu apoiava o sonho dela, claro, mas sempre alertava para ter os pés no chão. Marina, minha filha, eu dizia, sonhar é bom, mas conta sempre tem que fechar no final do mês. Ela revirava os olhos e falava que eu não entendia nada de empreendedorismo, que os tempos eram outros. Quando ela fez 25 anos, conheceu o Rodrigo numa festa de casamento. O Rodrigo era mecânico de aviões no aeroporto de Viracopos, ganhava bem, era um rapaz sério, trabalhador, daqueles que acordam às 4 da manhã para não chegar atrasado no serviço. Ele tinha uma casa própria já quitada. Herança do pai que tinha morrido, um Corolla 2018 pago à vista e uma poupança que dava inveja. Era tudo que uma mulher sensata poderia querer num homem. Mas tinha um detalhe que mudaria tudo. O Rodrigo tinha um irmão gêmeo idêntico, o Felipe, que era o completo oposto dele. Enquanto o Rodrigo era responsável, organizado, poupador, o Felipe era aquele tipo de homem que vive a vida como se não houvesse amanhã. Trabalhava como bartender num boteco famoso do centro de Campinas, dormia, até meio-dia, gastava todo o dinheiro que ganhava em roupas da moda e em bebida cara. As mulheres ficavam loucas por ele nas baladas. Ele sabia dançar, sabia conversar, tinha aquele jeito de malandro cativante que deixa qualquer bobinha de cabeça virada. Eu percebi desde o primeiro encontro familiar que a Marina ficou meio sem jeito na presença dele. O jeito que ela alisava o cabelo quando ele chegava perto, como ela ria alto demais das piadas sem graça dele, como ela sempre encontrava uma desculpinha para passar pelo bar onde ele trabalhava. O casamento da Marina com o Rodrigo aconteceu num sábado de março de 2022, numa igreja pequena aqui do bairro. Eu estava orgulhosa vendo minha neta de vestido branco, caminhando até o altar com aquele rapaz bom que ia cuidar dela. O Felipe foi padrinho, claro, e fez um discurso emocionante sobre como o irmão sempre foi o responsável da família, como ele admirava a dedicação do Rodrigo ao trabalho, como a Marina era sortuda por ter encontrado um homem tão fiel e confiável. Mas eu notei, e tenho certeza que mais gente notou também, como os olhos da Marina brilhavam quando ela olhava para o Felipe durante aquele discurso. Como ela mordia o lábio quando ele fazia aqueles gestos dramáticos com as mãos. Como ela parecia estar prestando mais atenção no padrinho do que no próprio noivo. Depois da lua de mel em Maragogi, a vida real começou. O Rodrigo trabalhava em turnos irregulares no aeroporto. Às vezes passava 2, 3 dias fora, quando precisava acompanhar manutenções em outras cidades.
A Marina aproveitou uma herança pequena que recebeu da venda da casa da minha filha para abrir um estúdio de pilates na região central de Campinas. Ela alugou um espaço caro, comprou equipamentos importados, contratou uma designer famosa para fazer a decoração. Tudo tinha que ser do melhor, do mais bonito, do mais instagramável. Eu alertei que ela estava gastando demais, que era melhor começar pequeno e ir crescendo devagar, mas ela não me dava ouvidos. Vó, você não entende de marketing digital, ela falava. Hoje em dia, se não for bonito na foto, ninguém vem. Foi aí que o Felipe começou a aparecer mais na vida dela. Toda vez que o Rodrigo viajava a trabalho, o Felipe surgia com alguma desculpa. Trazia um lanche para a Marina no estúdio, oferecia carona quando o carro dela estava na oficina, aparecia para ajudar, com pequenos reparos no apartamento. A Marina, sempre tinha uma explicação na ponta da língua. Ele é meu cunhado, vó. Está só sendo gentil. Mas eu não nasci ontem. Eu via como ela se arrumava nos dias que sabia que ele poderia aparecer. Como ela fazia questão de postar fotos no Instagram quando estavam juntos, sempre com legendas do tipo "cunhado querido me ajudando" ou "família é tudo na vida". O estúdio da Marina estava indo de mal a pior. As mensalidades eram muito caras para o padrão da região. As amigas ricas que ela achava que viriam em bando nunca apareceram, e ela estava queimando dinheiro rapidamente. O Rodrigo tentava ajudar, sugeria baixar os preços, fazer promoções, procurar parcerias com planos de saúde. Mas a Marina ficava furiosa com qualquer sugestão dele. "Você não entende nada de empreendedorismo feminino", ela gritava. "Você só sabe de parafuso e porca, não vem me ensinar como tocar meu negócio." E depois desses desentendimentos, ela sempre ligava para o Felipe, desabafando sobre como o marido não a apoiava, como ele era controlador demais com o dinheiro. Eu morava a 2 quadras do apartamento deles, e muitas vezes eu passava por lá de manhã cedo para levar pão fresquinho ou alguma comidinha que tinha feito. Várias vezes eu cheguei lá e encontrei o carro do Felipe na garagem, sempre com alguma explicação. Ele tinha dormido no sofá porque estava muito cansado do trabalho, ou ele tinha chegado tarde para ajudar a Marina com alguma coisa e decidiu ficar. O Rodrigo nunca desconfiava de nada, confiava completamente nos dois. "Ainda bem que meu irmão cuida da Marina quando eu não posso estar aqui", ele falava para mim. Eu ficava com o coração apertado, vendo aquele rapaz bom sendo enganado na própria casa. As coisas começaram a piorar quando a Marina começou a esconder as contas do estúdio do Rodrigo. Ela estava usando os cartões de crédito conjuntos para cobrir os prejuízos, inventando desculpas sobre equipamentos novos ou reformas necessárias. O Felipe sempre a incentivava. "Você tem que investir em você mesma, Marina. O Rodrigo é muito conservador. Não entende que às vezes é preciso gastar dinheiro para ganhar dinheiro." E ela bebia essas palavras como se fossem evangelho. A situação foi se deteriorando mês após mês. A Marina estava cada vez mais distante do Rodrigo e cada vez mais próxima do Felipe. Eu via tudo acontecer e meu coração sangrava, porque eu sabia que aquilo não ia dar certo. Quando você tem mais de 60 anos de vida, você já viu essa história se repetir muitas vezes. Sempre termina em tragédia, sempre sobra dor para todo mundo. O estúdio da Marina estava praticamente falido, mas ela continuava fingindo que estava tudo bem. Postava fotos no Instagram de equipamentos novos, de aulas cheias que na verdade tinham 2 ou 3 alunas, de parcerias que existiam só na imaginação dela. O Felipe alimentava essas fantasias, aparecia no estúdio para tirar fotos profissionais dela, ajudava a criar essas mentiras virtuais que ela contava para o mundo. Enquanto isso, o Rodrigo trabalhava dobrado no aeroporto, pegando plantões extras para cobrir os gastos da casa, achando que estava ajudando a esposa a realizar o sonho dela. Uma tarde de quinta-feira, eu estava passando perto do centro quando resolvi dar uma passadinha no estúdio para ver como a Marina estava. Cheguei lá e encontrei a porta trancada, mas pela janela eu conseguia ver a Marina e o Felipe lá dentro, sentados no chão, muito próximos um do outro, conversando de um jeito íntimo demais para ser apenas cunhada e cunhado. Quando me viram na janela, os dois se afastaram rapidamente e a Marina veio abrir a porta com o rosto vermelho. "Vó, que susto! O Felipe estava me ajudando a montar um equipamento novo." Mas não tinha equipamento nenhum por perto, e os dois estavam com aquela cara de quem foi pego fazendo algo errado.
Naquela noite, eu liguei para a Marina e tentei conversar com ela. Minha filha, eu disse, você está brincando com fogo. O Rodrigo é um homem bom, que te ama de verdade. Não jogue tudo isso fora por causa de uma paixonite boba. Ela ficou furiosa comigo. Gritou que eu não entendia nada da vida dela, que estava projetando meus traumas do passado na situação dela. Você sempre foi amargurada, avó. Sempre viu maldade onde não tem. O Felipe é meu amigo, meu cunhado, e você está criando caso onde não existe. Desliguei o telefone com o coração partido, sabendo que havia perdido minha neta para essa obsessão destrutiva. As contas começaram a chegar. O Rodrigo descobriu que a Marina havia acumulado uma dívida de quase 80 mil reais entre cartões de crédito, empréstimos bancários e fornecedores do estúdio. Ele ficou desesperado, passou noites inteiras fazendo contas, tentando encontrar uma forma de quitar tudo sem perder a casa. A Marina, em vez de assumir a responsabilidade, culpava ele por não ter dado apoio suficiente, por não ter acreditado no potencial dela. Se você fosse um marido de verdade, teria me apoiado desde o começo, em vez de ficar jogando a realidade na minha cara o tempo todo. Foi nessa época que eu comecei a notar mudanças estranhas no comportamento do Felipe também. Ele, que sempre foi aquele malandro despreocupado, começou a ficar nervoso, evasivo, como se estivesse escondendo alguma coisa importante. Um dia, encontrei ele na padaria do seu João e tentei puxar conversa. Como está a sua namorada, Felipe? Faz tempo que não vejo ela. Ele ficou sem jeito e murmurou qualquer coisa sobre estarem passando por um momento difícil. Mas havia algo no jeito dele que me deixou intrigada. A verdade veio à tona de uma forma que eu jamais esperava. A Marcela, uma vizinha que trabalhava no cartório do centro, me contou que tinha visto o Felipe registrando uma união estável com uma moça chamada Patrícia no mês anterior. Meu sangue gelou. O Felipe estava namorando sério, praticamente casado, e a Marina não sabia de nada. Ele estava brincando com os sentimentos dela, aproveitando a situação para se divertir, enquanto ela destruía o próprio casamento por causa de uma ilusão. Eu pensei muito se deveria contar para a Marina ou não. Passou uma semana inteira com esse peso na consciência, vendo minha neta cada vez mais distante da realidade, cada vez mais convencida de que o Felipe sentia algo especial por ela. Até que um dia, vendo ela postando uma foto no Instagram, com uma legenda sobre pessoas especiais que chegam na nossa vida quando menos esperamos, eu não aguentei mais. Liguei para ela e contei tudo. A reação da Marina foi pior do que eu imaginava. Ela começou a gritar no telefone, me chamou de mentirosa, de invejosa, disse que eu estava inventando aquilo para destruir a felicidade dela. Você sempre teve ciúme de mim, vó. Ciúme porque eu consegui sair daquela vida de pobreza que você nunca conseguiu sair. Agora quer me puxar de volta para baixo. Aquelas palavras doeram mais do que qualquer tapa na cara. Depois de tudo que eu havia feito por ela, depois de ter abdicado da minha própria vida para criá-la, era assim que ela me via. Mas a realidade tem uma forma cruel de se impor. 2 dias depois da nossa briga, a Marina descobriu por acaso a verdade sobre o Felipe. Ela tinha ido ao bar onde ele trabalhava para confrontá-lo sobre o que eu havia contado e chegou lá na hora em que a Patrícia estava esperando ele sair do trabalho. A Patrícia estava usando um anel de noivado lindo e quando a Marina perguntou quem ela era, descobriu que os dois estavam juntos há mais de 1 ano, que já moravam juntos, que estavam planejando um casamento para o ano seguinte. O Felipe ficou sem jeito quando viu a Marina ali, mas não negou nada. Pelo contrário, ele foi brutalmente honesto. Disse que sempre havia visto ela apenas como cunhada, que nunca teve interesse romântico nela, que só foi gentil porque ela era a esposa do irmão dele. Mais do que isso, ele contou que havia percebido o interesse dela e que estava incomodado com a situação há meses, mas não sabia como lidar sem criar um problema na família. A Marina chegou em casa naquela noite completamente destroçada. O Rodrigo estava esperando ela com um envelope cheio de contas vencidas e uma expressão de cansaço profundo. Marina, a gente precisa conversar sobre essa situação financeira. Eu não consigo mais sustentar essa fantasia. O estúdio vai ter que fechar e a gente vai ter que vender alguma coisa para quitar essas dívidas. Ela olhou para ele, para aquele homem bom que havia trabalhado dobrado para sustentar os sonhos irreais dela, e em vez de sentir gratidão, sentiu raiva. Raiva porque ele estava ali,
sólido e confiável, enquanto ela havia acabado de descobrir que passou meses inteiros perseguindo uma ilusão. Naquela noite, eles tiveram a briga mais feia da vida de casados. A Marina jogou na cara do Rodrigo todos os ressentimentos que havia acumulado, que ele era chato, que era sem ambição, que não sabia como apoiar uma mulher empreendedora. O Rodrigo, que sempre foi um homem paciente, começou a perder a paciência também. Marina, eu trabalhei feito um condenado para bancar as suas fantasias. Peguei plantões extras, abri mão das minhas próprias vontades, e agora você vem me dizer que eu não te apoio? Foi quando a Marina cruzou uma linha que não deveria ter cruzado. Talvez fosse a frustração com o Felipe, talvez fosse a raiva de ter sido descoberta, talvez fosse o desespero de ver seu mundo desmoronando. Ela olhou bem nos olhos do Rodrigo e disse as palavras que mudaram tudo para sempre. Sabe de uma coisa? Eu deveria ter me casado com seu irmão gêmeo. Pelo menos ele entende o que é viver a vida de verdade, em vez de ficar economizando cada centavo como um velho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O Rodrigo ficou parado, olhando para ela, como se não conseguisse acreditar no que tinha ouvido. Depois, sem dizer uma palavra, ele foi para o quarto, pegou uma mala e começou a colocar suas roupas dentro. A Marina ficou ali parada, esperando que ele gritasse, que fizesse um escândalo, que brigasse com ela. Mas ele não fez nada disso. Simplesmente fez as malas em silêncio e saiu de casa. Foi a última vez que ela o viu. O que aconteceu depois daquela noite mudou tudo para sempre na nossa família. O Rodrigo não voltou para casa, não atendeu às ligações da Marina, não respondeu às mensagens. Ela passou 3 dias ligando para ele desesperadamente, mandando áudios chorando, pedindo desculpas, dizendo que havia falado aquilo no calor do momento. Mas o silêncio dele era absoluto. Foi quando ela ligou para a sogra que descobriu onde ele estava. Tinha ido direto para a casa da mãe e pedido para ficar lá por um tempo. Eu fui até a casa da dona Sônia, a mãe dos gêmeos, tentar interceder pela Marina. Encontrei o Rodrigo sentado na varanda, com um olhar que eu nunca havia visto nele antes. Não era raiva, não era tristeza, era uma espécie de resignação profunda, como se algo tivesse morrido dentro dele. Seu Rodrigo, eu disse, a Marina está arrependida. Ela falou aquilo sem pensar, no desespero. Ele me olhou com aqueles olhos cansados e falou uma coisa que me arrepiou. Dona Dolores, a senhora sabe qual é a pior parte? Não foi ela ter falado isso. Foi eu perceber que ela realmente pensa assim. Dona Sônia me contou que o Felipe havia procurado o Rodrigo no dia seguinte à briga. Os 2 irmãos tiveram uma conversa longa e difícil, onde muitas verdades vieram à tona. O Felipe confessou que há meses percebia o interesse da Marina, que se sentia desconfortável com as investidas dela, mas não sabia como contar para o irmão sem causar um problema maior. Ele mostrou ao Rodrigo as mensagens que a Marina mandava para ele, as sugestões veladas, os convites para encontros que ele sempre recusava, educadamente. O pior, disse Dona Sônia com lágrimas nos olhos, foi descobrir que meu filho Rodrigo sabia de tudo há tempos. Ele havia percebido a mudança no comportamento da Marina, as saídas misteriosas, o jeito como ela falava do Felipe, mas ele amava ela tanto que preferiu fingir que não estava vendo, na esperança de que fosse apenas uma fase que ia passar. Aquilo partiu meu coração. Imaginar aquele rapaz bom, sofrendo em silêncio, trabalhando dobrado para sustentar os caprichos da esposa, enquanto ela sonhava com o irmão dele. A Marina, desesperada, começou a fazer loucuras. Aparecia na oficina do aeroporto onde o Rodrigo trabalhava, causando constrangimento na frente dos colegas dele. Ficava esperando ele sair do serviço, implorando para conversar. Os colegas do Rodrigo começaram a comentar, e isso deixou ele ainda mais mortificado. Um dia, ela apareceu lá chorando tanto que tiveram que chamar a segurança para tirá-la do local. Foi humilhante para os 2. O Felipe, por sua vez, sumiu completamente da vida da Marina. Quando ela tentava ir ao bar onde ele trabalhava, descobriu que ele havia pedido demissão e estava trabalhando em outro lugar. A Patrícia, a noiva dele, fez questão de deixar claro para todo mundo que conhecia a situação, que o Felipe estava muito constrangido com tudo aquilo, que estava considerando até mudar de cidade para escapar do drama familiar.
Foi nessa época que começaram a chegar as cobranças mais pesadas. O banco executou a dívida do estúdio, os equipamentos caros foram levados para leilão, o aluguel do espaço estava 3 meses em atraso. A Marina teve que fechar definitivamente o negócio e ainda ficou com uma dívida gigantesca. Sem o salário do Rodrigo para ajudar, ela não conseguia nem pagar as contas básicas do apartamento. Eu tentei ajudar minha neta como pude, mas minha aposentadoria mal dava para as minhas próprias necessidades. Ofereci para ela vir morar comigo, mas ela recusou com orgulho. Não vou retroceder, vó. Vou dar a volta por cima sozinha. Só que sozinha, ela não estava conseguindo. Começou a trabalhar como professora de pilates em outros estúdios, mas ganhava uma ninharia comparado ao que gastava para manter o padrão de vida que tinha criado. As amigas da Marina, que antes enchiam o Instagram dela de likes e comentários, começaram a sumir uma por uma. O mundo do empreendedorismo feminino em Campinas é pequeno, e a história do fracasso do estúdio se espalhou rapidamente. Algumas ainda mantinham contato, mas era visível que era mais por curiosidade mórbida do que por amizade verdadeira. Elas queriam saber os detalhes da separação, do escândalo com o cunhado, da falência do negócio. 3 meses depois daquela noite fatídica, o Rodrigo finalmente deu sinais de vida. Mas não foi para a Marina. Ele me procurou para devolver as chaves do apartamento e explicar que ia dividir os bens do casal. Dona Dolores, ele disse, eu sempre respeitei muito a senhora e quero que saiba que não guardo rancor da Marina. Mas eu não posso continuar nesse casamento, não depois do que ela disse, e principalmente não depois de descobrir que ela vem mentindo para mim há tanto tempo. Ele me mostrou uma pasta cheia de documentos, extratos bancários, faturas de cartão de crédito, comprovantes de empréstimos que a Marina havia feito escondido dele. A dívida total era ainda maior do que eu imaginava. Quase R$120 mil. Eu vou assumir metade dessa dívida, ele disse, porque afinal de contas, eu era o marido dela e tinha a obrigação de estar mais atento, mas eu não posso mais bancar os sonhos irreais dela. A Marina, quando soube da decisão do Rodrigo de pedir o divórcio oficialmente, teve uma crise nervosa terrível. Passou 2 dias sem sair da cama, sem tomar banho, sem comer. As amigas que ainda mantinham contato com ela ficaram preocupadas e me ligaram. Eu fui até o apartamento e encontrei uma cena desoladora. Minha neta, que sempre foi vaidosa, estava irreconhecível, com os cabelos desgrenhados, a casa uma bagunça, pilhas de contas vencidas espalhadas pela mesa. Vó, ela me disse entre soluços, eu estraguei tudo. Eu tinha tudo na minha mão e joguei tudo fora por causa de uma fantasia idiota. Era a primeira vez que eu via ela assumir a responsabilidade pelos próprios erros. Mas era tarde demais. O Rodrigo já havia contratado um advogado, já havia encontrado outro, apartamento para morar, já estava tocando a vida sem ela. Quem também não perdoou a Marina foi a família do Rodrigo. Dona Sônia, que sempre a tratou como uma filha, cortou completamente o contato. Os tios, primos, cunhadas, todos viraram as costas para ela. Na cidade pequena como Campinas, onde todo mundo se conhece, a história se espalhou rapidamente. A Marina virou persona non grata em muitos círculos sociais que frequentava. O pior ainda estava por vir. O Felipe, que havia se mudado para Ribeirão Preto para trabalhar num bar famoso de lá, mandou uma carta para a Marina. Na carta, ele explicava que nunca havia sentido nada romântico por ela, que sempre a viu apenas como cunhada e que estava muito constrangido com toda a situação. Mais cruel ainda, ele revelou que já sabia há meses que ela estava interessada nele e que chegou a conversar com a Patrícia sobre isso. Os dois até riram da situação algumas vezes, achando que era apenas uma paixonite boba que ia passar. Sabe o que vocês estão ouvindo aqui? Eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram por situações parecidas, já viram famílias sendo destruídas por orgulho, por ilusões, por palavras ditas no momento errado. E se vocês chegaram até aqui comigo, nessa história, se identificando de alguma forma com o sofrimento da minha família, eu peço que deixem nos comentários de onde vocês são e que tipo de histórias vocês mais gostam de ouvir. Porque é conversando, compartilhando nossas
experiências que a gente aprende uns com os outros. E se inscrevam no canal, por favor, porque histórias como essa, histórias de vida real, precisam ser contadas para que outras pessoas não cometam os mesmos erros. Vocês que estão me ouvindo agora, vocês são parte dessa comunidade que está crescendo, e cada um de vocês faz diferença. A Marina teve que sair do apartamento onde morava com o Rodrigo porque não conseguia mais pagar o aluguel sozinha. A primeira opção foi ir morar com a Jéssica, uma amiga dos tempos de faculdade que tinha um apartamento pequeno na região do Cambuí. Mas a convivência durou apenas 2 semanas. A Marina estava num estado emocional terrível. Chorava a qualquer hora do dia, ficava no telefone até altas horas tentando ligar para o Rodrigo, que nunca atendia. A Jéssica, que era casada e tinha uma filha pequena, não aguentou o drama constante e pediu para ela procurar outro lugar. Foi aí que a Marina veio me procurar, finalmente engolindo o orgulho. Chegou na minha casa numa terça-feira de manhã, com 2 malas e os olhos vermelhos de tanto chorar. Vó, eu posso ficar aqui por uns dias? Só até eu me organizar. Claro que eu não ia deixar minha neta na rua, mas minha casa é pequena, um quartinho e sala na Vila Industrial, e não tinha estrutura para 2 pessoas morarem confortavelmente. Mesmo assim, arrumei um colchão na sala e disse que ela podia ficar o tempo que precisasse. Nesse período, eu vi minha neta atingir o fundo do poço. Ela passava os dias deitada no colchão, rolando o celular, vendo as fotos antigas do casamento, dos tempos em que tinha o estúdio, da vida que havia perdido. Não tomava banho direito, não ajudava nas tarefas de casa, mal comia a comida que eu fazia. Era como se ela tivesse desistido completamente da vida. Às vezes eu escutava ela chorando baixinho durante a madrugada, sussurrando o nome do Rodrigo. Foram chegando as notícias através das amigas que ainda mantinham contato comigo. O Rodrigo estava bem. Havia se mudado para um apartamento pequeno, mas organizado, perto do aeroporto. Estava focado no trabalho. Alguns colegas até comentaram que ele parecia mais leve, apesar da tristeza. Não era mais aquele homem tenso que trabalhava dobrado para sustentar os caprichos da esposa. Tinha voltado a jogar futebol com os amigos nos fins de semana, coisa que não fazia há anos porque a Marina sempre arrumava algum compromisso social nesses dias. O Felipe havia oficializado o noivado com a Patrícia e eles estavam planejando um casamento simples em Ribeirão Preto para o meio do ano seguinte. A Patrícia era uma moça sensata, professora de ensino fundamental, que não tinha nada a ver com o mundo de redes sociais e ostentação que a Marina vivia. Ela gostava do Felipe exatamente como ele era, um rapaz divertido, sem grandes ambições financeiras, mas honesto e carinhoso. A situação financeira da Marina estava desesperadora. As dívidas do Daniels Numel estúdio continuavam crescendo com juros e multas. Ela não conseguia emprego fixo porque sua reputação no meio do Pilates em Campinas estava arruinada. E os trabalhos esporádicos que conseguia mal pagavam para comprar o básico. Eu ajudava como podia, mas minha aposentadoria era pouquinha e sustentar 2 pessoas estava pesando no meu orçamento também. Um dia, a Marina recebeu uma ligação que mudou tudo. Era o advogado do Rodrigo, informando que o processo de divórcio estava sendo finalizado e que eles precisavam acertar os últimos detalhes da partilha de bens. Como a dívida do estúdio estava no nome dos 2, o Rodrigo ia assumir R$60 mil da dívida e ela ficaria com os outros 60 mil. Além disso, ele ficaria com a casa que tinha ganhado de herança, mas pagaria a ela uma indenização de R$15 mil, que seria descontada da parte dela na dívida. Quando ela desligou o telefone, a Marina finalmente caiu na real de que havia perdido tudo mesmo. Não tinha mais marido, não tinha mais casa, não tinha mais negócio, não tinha mais dinheiro. Aos 28 anos, estava morando na casa da avó, desempregada, endividada e com uma reputação destruída na cidade onde nasceu. Foi nesse momento que ela finalmente desabou completamente e me pediu perdão por tudo que havia feito. Vó, ela disse chorando desesperadamente. Eu fui uma idiota completa. Eu tinha um marido maravilhoso que me amava de verdade, que trabalhava feito um louco para me dar tudo o que eu queria. E eu joguei tudo isso fora por causa de uma fantasia ridícula com o Felipe, que nunca nem olhou para mim como mulher. Era doloroso ver minha neta naquele estado, mas ao mesmo tempo eu sentia um alívio, porque finalmente ela estava enxergando a realidade.
E se essa mensagem já tocou profundamente seu coração até aqui, se você sente que precisa apoiar para que histórias como essa continuem chegando a mais pessoas que precisam ouvir, considere clicar em Valeu demais. Esse gesto pequeno, mas cheio de carinho, nos ajuda a continuar trazendo essas palavras de reflexão e aprendizado para quem mais precisa. É graças a pessoas como você que conseguimos manter viva essa missão de compartilhar experiências que podem transformar vidas. Foi nessa época que começaram a chegar as notícias mais dolorosas ainda. Uma antiga cliente do estúdio da Marina me contou que havia encontrado o Rodrigo no shopping com uma mulher. Não era um encontro romântico. Parecia mais uma amizade, mas a mulher era bonita, bem vestida, e os dois pareciam confortáveis juntos. Meu coração apertou pensando na Marina, que ainda alimentava uma esperança secreta de reconquistar o ex-marido. A verdade veio à tona 2 semanas depois, quando a própria Marina viu uma foto no Instagram. A Carla, uma amiga comum deles, havia postado uma foto de um churrasco na casa dela, e lá estava o Rodrigo, sorrindo ao lado de uma mulher morena muito elegante. A legenda dizia: "Que alegria ver nossos amigos felizes de novo." A Marina ficou 2 horas olhando aquela foto, tentando encontrar algum detalhe que provasse que não era o que parecia. Mas era óbvio que o Rodrigo estava conhecendo alguém novo. Descobrimos depois que a mulher se chamava Renata, era dentista, tinha um consultório próprio no centro de Campinas e havia conhecido o Rodrigo através de amigos em comum. Ela era tudo o que a Marina não era. Independente financeiramente, madura emocionalmente, sem dramas nem complicações. Não postava foto de tudo nas redes sociais, não precisava de validação constante, não vivia criando problemas onde não existiam. A Marina entrou numa espiral de stalking virtual terrível. Passou dias inteiros investigando o perfil da Renata no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Descobriu onde ela estudou, onde trabalhava, quem eram os amigos dela. Chegou ao ponto de criar um perfil falso para conseguir ver as fotos que eram privadas. Era uma obsessão doentia que estava consumindo ela completamente. Eu tentava conversar com ela, explicar que essa fixação não ia levar a nada de bom, que ela precisava aceitar que o Rodrigo havia seguido em frente e focar na própria vida. Mas ela não conseguia. "Vó, essa mulher nem é tão bonita assim", ela falava. "O que será que ele viu nela que não viu em mim?" Eu não tinha coragem de falar a verdade, que ele viu paz, estabilidade, maturidade, tudo que ele não tinha no casamento com ela. A situação ficou insustentável quando a Marina decidiu encontrar por acaso com o Rodrigo e a Renata. Ela descobriu que eles iam jantar num restaurante italiano no centro na sexta-feira e apareceu lá fingindo que estava encontrando uma amiga. Foi uma cena constrangedora. O Rodrigo ficou visivelmente desconfortável. A Renata percebeu, na hora que tinha algo estranho, e a Marina fez questão de se apresentar como a ex-esposa, com um sorriso forçado. Depois daquele episódio, o Rodrigo me ligou, pedindo para conversar com a Marina. "Dona Dolores, eu respeito muito a senhora e sei que não é fácil a situação da Marina, mas ela precisa parar com isso. Eu já segui em frente, ela também precisa seguir. Se ela continuar com essas perseguições, vou ter que tomar medidas mais drásticas." A ameaça estava clara. Se ela não parasse, ele ia procurar a justiça. Quando contei isso para a Marina, ela finalmente entendeu que havia cruzado todos os limites. Passou a noite inteira chorando, falando que era uma pessoa horrível, que não merecia ser amada por ninguém. Era difícil ver minha neta naquele estado de autodestruição, mas eu sabia que ela precisava passar por aquilo para poder renascer das próprias cinzas. O processo de divórcio foi finalizado numa manhã fria de julho. A Marina teve que comparecer ao cartório para assinar os papéis, e eu fui com ela para dar apoio moral. Quando saímos de lá, ela estava com a certidão de divórcio na mão e uma expressão de vazio completo no rosto. "Pronto, vó", ela disse com a voz embargada. "Agora acabou mesmo, não tem mais volta." Aquele pedaço de papel representava o fim oficial de um sonho que ela havia cultivado desde os 25 anos. A situação na minha casa estava ficando insustentável. Não era só a questão do espaço físico, que já era pequeno demais para 2 pessoas. Era a energia pesada que a Marina trazia para dentro de casa. Ela passava os dias inteiros de pijama, assistindo séries no celular, comendo
Besteira, sem nenhuma perspectiva de melhora. Eu tentava animá-la, sugeria que ela procurasse emprego, que voltasse a se cuidar, mas ela parecia ter desistido completamente da vida. Foi nessa época que chegou uma notícia que mexeu com ela mais uma vez. A Patrícia havia engravidado e o Felipe estava radiante postando fotos da ultrassom nas redes sociais. Vai ser papai, dizia a legenda, com um emoji de coração. A Marina viu aquela postagem e teve uma crise de choro terrível. Vó, poderia ter sido meu filho, ela soluçava. Se eu tivesse me casado com ele, agora eu estaria grávida, planejando uma família. Eu precisei ser firme com ela. Marina, para com essa fantasia. O Felipe nunca te quis, nunca ia te querer. Você precisa aceitar isso de uma vez por todas. O dinheiro estava acabando completamente. A Marina havia conseguido alguns trabalhos esporádicos, dando aulas particulares de pilates, mas eram poucos e mal pagos. A maioria das pessoas que poderiam contratá-la já conhecia a história do estúdio falido e do escândalo com o cunhado. Em Campinas, as notícias correm rápido e a reputação da Marina estava completamente arruinada no meio do fitness. Um dia, ela chegou em casa mais animada do que havia ficado em meses. Tinha conseguido uma entrevista para trabalhar como professora numa academia grande da região do Taquaral. O salário não era grande coisa, mas era um emprego fixo, com carteira assinada e todos os benefícios. Eu fiquei esperançosa de que finalmente ela ia conseguir dar a volta por cima. Mas 2 dias depois, ela voltou da entrevista arrasada. A dona da academia, Dona Márcia, havia pesquisado sobre ela na internet e descoberto toda a história. Ela me disse que não pode contratar alguém com a minha reputação, a Marina contou chorando. Falou que os clientes da academia são pessoas da alta sociedade de Campinas e que não pode arriscar ter problemas. Foi mais um golpe na autoestima dela, que já estava no chão. Nessa época, começaram a aparecer as consequências mais graves da dívida que ela havia acumulado. O nome da Marina foi parar no Serasa, no SPC, em todos os órgãos de proteção ao crédito. Ela não conseguia mais abrir conta em banco, não conseguia fazer financiamentos, não conseguia nem ter um cartão de crédito básico. A dívida de R$60 mil que havia ficado na parte dela estava crescendo com juros compostos e já passava de 70 mil. Foi aí que ela tomou uma decisão desesperada. Decidiu vender as últimas coisas de valor que ainda tinha. As joias que ganhou de casamento, o celular bom, algumas roupas de marca que havia comprado na época áurea do estúdio. Com o dinheiro arrecadado, ela conseguiu quitar algumas das dívidas menores, mas era uma gota no oceano perto do que devia. Um dia, ela me mostrou uma mensagem que havia recebido no WhatsApp. Era de uma antiga cliente do estúdio, a Fernanda, oferecendo uma oportunidade de trabalho. Fernanda havia aberto uma clínica de fisioterapia em Indaiatuba e estava precisando de uma recepcionista. O salário era baixo, mas era melhor do que nada. A Marina aceitou na hora, mesmo sabendo que teria que pegar 2 ônibus todos os dias para chegar lá. O primeiro dia de trabalho foi humilhante para ela. Minha neta, que havia sido dona de um estúdio elegante, agora estava atrás de um balcão de recepção, atendendo o telefone e agendando consultas. Mas era trabalho honesto, e eu estava orgulhosa de ver que ela finalmente estava tentando reconstruir a vida. O problema é que o salário mal dava para pagar as despesas básicas, e ela continuava morando comigo, porque não tinha condições de alugar um lugar próprio. Algumas semanas depois de começar a trabalhar na clínica, a Marina chegou em casa com uma expressão estranha no rosto. Vó, você não vai acreditar no que aconteceu hoje, ela disse. Adivinhe quem apareceu na clínica para fazer fisioterapia? Meu coração já apertou, porque pelo jeito dela, eu sabia que não ia ser uma boa notícia. O Rodrigo, ela sussurrou. Ele machucou as costas no trabalho e foi encaminhado para lá pelo plano de saúde. A partir daquele dia, a Marina começou a criar expectativas irreais de novo. Na cabeça dela, o fato do Rodrigo ter aparecido na clínica onde ela trabalhava era um sinal do destino, uma oportunidade de reconquistá-lo. Ela começou a se arrumar mais para trabalhar, a usar perfumes caros que havia comprado. Na época do estúdio, a inventar desculpas para ir até a sala de fisioterapia quando sabia que ele estava lá. O Rodrigo, por sua vez, estava visivelmente desconfortável com a situação. Ele era educado, cumprimentava ela normalmente, mas mantinha uma distância respeitosa.
Não perguntava sobre a vida dela, não puxava conversa além do necessário. Era claro que ele só queria fazer o tratamento e ir embora. Mas a Marina interpretava qualquer gentileza básica como um sinal de que ele ainda sentia alguma coisa por ela. A situação ficou mais complicada quando a Marina descobriu, através da agenda da clínica, que o Rodrigo sempre marcava as sessões para o mesmo horário, quinta-feira, às 14 horas. Ela começou a esquecer compromissos pessoais nesse horário para ter certeza de que estaria lá quando ele chegasse. Chegou ao ponto de trocar plantão com as colegas para não perder nenhuma sessão dele. Um dia, ela me contou que havia visto a Renata esperando o Rodrigo no estacionamento da clínica. Vó, ela é tão sem graça perto de mim, a Marina falava. Não entendo o que ele vê nela. Ela nem se arruma direito, usa roupa simples, não tem nada de especial. Eu tentava explicar para ela que talvez fosse exatamente isso que atraía o Rodrigo. A simplicidade, a falta de drama, a paz que a Renata representava depois de anos convivendo com o temperamento instável da Marina. A obsessão dela foi crescendo a cada semana. Ela decorou a placa do carro da Renata, descobriu onde ela morava, onde trabalhava, qual era a rotina dela. Começou a passar de propósito na frente do consultório da Renata, sempre inventando alguma desculpa para estar naquela região. Era um comportamento doentio que me preocupava muito. A gota d'água foi quando a Marina decidiu coincidir com o Rodrigo no supermercado onde ele costumava fazer compras. Ela havia descoberto, através de postagens antigas no Instagram dele, qual era o mercado da preferência dele e que dia da semana ele costumava ir. Apareceu lá numa quinta-feira à noite, fingindo que estava fazendo compras normalmente. Quando ela chegou em casa e me contou o que havia feito, eu perdi a paciência. Marina, isso é perseguição. Você está assediando o homem. Se continuar assim, ele vai chamar a polícia, e com razão. Ela ficou ofendida com a minha reação. Disse que eu estava exagerando, que ela só estava tentando mostrar para ele que havia mudado. Mas eu sabia que aquilo ia dar problema. E deu mesmo. Na semana seguinte, a Fernanda, dona da clínica onde a Marina trabalhava, chamou ela para uma conversa particular. O Rodrigo havia ligado para lá, educadamente, pedindo para ser transferido para outra unidade da clínica porque estava se sentindo desconfortável com a situação. Ele não quis entrar em detalhes, mas deixou claro que havia um conflito pessoal que estava atrapalhando o tratamento dele. A Fernanda, que conhecia parte da história, foi direta. Marina, eu não sei o que está acontecendo entre vocês, mas não posso permitir que problemas pessoais interfiram no ambiente de trabalho. Se você não conseguir manter uma postura profissional, vou ter que dispensá-la. Era o último emprego que a Marina havia conseguido, e agora ela estava correndo o risco de perder por causa da própria obsessão. Depois daquela conversa com a Fernanda, a Marina finalmente entendeu que estava no limite de perder até mesmo o último fio de esperança que ainda tinha. Ela passou a noite inteira acordada, andando pela minha pequena sala, se questionando como havia chegado naquele ponto. Vó, ela me disse de madrugada, eu virei uma pessoa que eu mesma não reconheço. Como eu pude chegar a este nível de desespero? Era a primeira vez em meses que eu via um lampejo de consciência real nos olhos dela. Nos dias seguintes, ela fez um esforço genuíno para se comportar profissionalmente na clínica. Quando o Rodrigo aparecia para as sessões, ela apenas o cumprimentava, educadamente, e continuava com seu trabalho. Não inventava mais desculpas para aparecer perto dele, não ficava mais observando cada movimento dele pela clínica. Era visível o quanto isso custava para ela, mas finalmente parecia que estava entendendo que aquele comportamento só estava piorando a situação. Mas o destino tem uma forma cruel de nos testar justamente quando achamos que estamos melhorando. Numa terça-feira de tarde, a Marina estava organizando os prontuários na recepção, quando viu pela janela o Rodrigo chegando para a sessão. Só que desta vez ele não estava sozinho. A Renata estava com ele, e havia algo diferente na postura dos dois. Eles andavam de mãos dadas, e a Renata usava um anel dourado na mão direita que antes não estava lá. Minha neta ficou paralisada atrás do balcão, assistindo os dois entrarem na clínica. O Rodrigo se dirigiu para a sala de fisioterapia como sempre, mas a Renata ficou na recepção, folheando uma revista. Foi quando a Marina notou que não era apenas um anel comum.
Era um anel de compromisso, delicado, discreto, mas inconfundível. Eles estavam oficializando o relacionamento. A Marina passou o resto do expediente num estado de choque. Mal conseguia falar com os pacientes, errou vários agendamentos, derrubou uma pilha de prontuários no chão. A Fernanda percebeu que havia algo errado, mas não quis insistir no assunto. Quando chegou a hora de ir embora, a Marina praticamente correu para o ponto de ônibus, desesperada para sair dali. Chegou em casa completamente transtornada. "Vó, eles estão noivos!" Ela gritou assim que entrou pela porta. "Ele deu um anel para ela. Em menos de um ano de relacionamento, ele já está planejando se casar de novo." Eu tentei acalmá-la, explicar que cada pessoa tem seu tempo, que talvez o Rodrigo estivesse apenas sendo cauteloso depois do trauma do divórcio. Mas ela não queria ouvir razão. Naquela noite, a Marina fez a coisa mais imprudente que poderia fazer. Pegou o telefone e ligou diretamente para o Rodrigo. Eram quase 11 horas da noite quando ela discou o número que sabia de cor. Ele atendeu surpreso e antes que pudesse dizer qualquer coisa, ela despejou tudo o que estava sentindo. "Rodrigo, por favor, me dá uma chance. Eu sei que errei, sei que falei coisas terríveis, mas eu mudei. Eu aprendi com os meus erros. Você não pode me dar uma oportunidade de mostrar que sou uma pessoa diferente agora?" A resposta dele foi firme, mas não cruel. "Marina, eu respeito você como pessoa, mas nosso casamento acabou. Você mesma disse que deveria ter se casado com meu irmão, lembra? Eu levei isso a sério. Construí uma vida nova. Encontrei alguém que me faz feliz de verdade. Por favor, não torne isso mais difícil do que já é." Ele desligou e a Marina ficou com o telefone na mão, ouvindo apenas o silêncio. 2 dias depois, chegou uma notícia que acabou de vez com qualquer ilusão que ela ainda pudesse ter. Uma amiga comum postou no Instagram as fotos de um jantar de noivado. O Rodrigo e a Renata estavam radiantes, rodeados de amigos e familiares, celebrando oficialmente o compromisso. Nas fotos, estava claro que não era uma decisão precipitada. A festa estava linda, organizada, cheia de pessoas queridas. Era óbvio que eles vinham planejando aquilo há algum tempo. A Marina passou 3 dias trancada no quarto, sem comer direito, sem tomar banho. Eu estava preocupada com o estado mental dela. Na quinta-feira, ela não foi trabalhar e nem avisou a Fernanda. Quando a patroa ligou perguntando o que havia acontecido, eu tive que inventar uma desculpa sobre ela estar com uma virose forte. Mas eu sabia que não podia continuar cobrindo por ela dessa forma. Foi nesse momento de desespero total que a Marina finalmente tomou uma decisão drástica. Na sexta-feira de manhã, ela se levantou, tomou banho, se arrumou e me disse que ia resolver a situação de uma vez por todas. Quando perguntei o que ela pretendia fazer, ela respondeu: "Vou falar com a Renata, vou explicar para ela quem eu realmente sou, vou contar nossa história, vou fazer ela entender que o Rodrigo ainda me ama." Eu tentei impedi-la de todas as formas possíveis. "Marina, isso é loucura. Você vai se humilhar mais ainda, vai criar um problema terrível." Mas ela estava determinada, com aquele brilho perigoso nos olhos que eu já conhecia bem. Saiu de casa antes que eu pudesse fazer alguma coisa para pará-la. Ela foi direto ao consultório da Renata. Chegou lá perto do meio-dia, no horário de maior movimento, e pediu para falar com a doutora. A secretária disse que ela estava ocupada com pacientes, mas a Marina insistiu que era urgente, que era sobre o noivado dela. A pobre secretária, sem entender bem a situação, acabou chamando a Renata. O que aconteceu naquele consultório, eu soube depois através da própria Marina, que chegou em casa 2 horas depois completamente arrasada. A Renata foi educada, mas firme. Ouviu tudo que a Marina tinha para dizer sobre a história deles, sobre como o casamento havia terminado, sobre o arrependimento dela. Quando a Marina terminou de falar, a Renata respondeu com uma calma impressionante: "Marina, eu respeito sua dor, mas o Rodrigo me contou toda a história. Ele foi muito honesto sobre o passado de vocês, sobre os erros que os dois cometeram. Eu não sou uma pessoa que roubou seu marido. Sou alguém que encontrou um homem livre, divorciado, que estava pronto para um relacionamento sério. Sabe, quem está me acompanhando nessa jornada dolorosa, vocês que chegaram até aqui comigo, eu sinto que preciso perguntar: de onde vocês são? Que tipo de experiência vocês já tiveram com situações familiares complicadas como essa?
Deixem nos comentários, porque é compartilhando nossas vivências que a gente aprende uns com os outros. E por favor, se inscrevam no canal se ainda não fizeram, porque histórias reais como essa, que mostram as consequências das nossas escolhas, precisam chegar a mais pessoas. Vocês que estão aqui comigo fazem parte dessa comunidade que está crescendo, e cada inscrição ajuda essas mensagens a alcançarem quem mais precisa ouvir. A Renata continuou. Ele me falou sobre você várias vezes, sempre com respeito, nunca com rancor. Disse que vocês simplesmente eram incompatíveis, que queriam coisas diferentes da vida. Eu não vim para competir com você pelo coração dele. Eu vim para construir algo novo, sólido, baseado em confiança mútua. Cada palavra era como uma facada no coração da Marina, mas o pior ainda estava por vir. A Renata revelou que o Rodrigo havia contado para ela sobre as perseguições que a Marina vinha fazendo, sobre os encontros casuais no supermercado, sobre a necessidade dele ter que se transferir da clínica por causa do desconforto. Marina, eu entendo sua dor, mas você precisa parar, pelo bem de todos nós, inclusive pelo seu próprio bem. Quando a Marina chegou em casa e me contou essa conversa, eu vi que finalmente a ficha havia caído completamente. Não havia mais nenhuma ilusão, nenhuma esperança, nenhuma fantasia a que ela pudesse se agarrar. O Rodrigo havia seguido em frente definitivamente, e ela precisava aceitar isso se quisesse ter alguma chance de reconstruir a própria vida. Naquela noite, minha neta finalmente chorou todas as lágrimas que precisava chorar. Não era mais aquele choro de raiva ou de autopiedade. Era um choro de luto mesmo, de quem finalmente estava se despedindo de um sonho que nunca mais ia se realizar. Eu fiquei ao lado dela, fazendo carinho no cabelo, como fazia quando ela era pequena, e chorava com saudade da mãe. Vó, ela disse entre os soluços, eu perdi tudo por causa do meu orgulho idiota. Eu tinha um marido que me amava, uma vida boa, e joguei tudo isso fora porque achei que merecia mais, que merecia algo mais emocionante. Agora ele está feliz com outra pessoa. E eu? Estou aqui, com quase 30 anos, morando com minha avó, trabalhando de recepcionista, cheia de dívidas. Era doloroso ouvir, mas era a verdade nua e crua. Depois daquela conversa devastadora com a Renata, alguma coisa mudou definitivamente na Marina. Era como se ela tivesse finalmente acordado de um sonho ruim que durava há mais de um ano. Ela parou de stalkear as redes sociais do Rodrigo. Parou de inventar desculpas para passar pelos lugares que ele frequentava. Parou de alimentar fantasias sobre uma reconciliação impossível. Mas o vazio que ficou no lugar de toda aquela obsessão era quase insuportável. Ela voltou ao trabalho na clínica na segunda-feira seguinte, pediu desculpas a Fernanda pelo sumiço e prometeu que não haveria mais problemas pessoais interferindo no ambiente profissional. A Fernanda, que era uma mulher compreensiva, deu mais uma chance para ela, mas deixou claro que seria a última. Marina, você tem potencial, mas precisa focar na sua recuperação pessoal. Não posso mais tolerar instabilidade aqui. Nessa época, chegaram notícias que acabaram de mexer com o emocional da Marina. O Felipe e a Patrícia haviam se casado numa cerimônia pequena em Ribeirão Preto, apenas com a família mais próxima. As fotos que circularam no WhatsApp da família mostravam um casal feliz, simples, sem ostentação. A Patrícia estava linda de grávida, radiante, e o Felipe parecia um homem realizado. Era tudo que a Marina havia sonhado ter um dia. Mas o golpe mais duro veio através de uma ligação inesperada. Era a dona Sônia, mãe do Rodrigo e do Felipe, que havia sido como uma segunda mãe para a Marina durante o casamento. Marina, eu sei que as coisas entre vocês terminaram mal, mas eu sempre gostei muito de você. Quero que você saiba que não guardo rancor. A voz da senhora estava embargada de emoção. O Rodrigo vai se casar de novo no final do ano, ela continuou. Vai ser uma cerimônia pequena, só família próxima. Eu sei que deve ser doloroso para você, mas eu queria que soubesse por mim, não por terceiros. A Marina agradeceu a gentileza, mas quando desligou o telefone, desabou novamente. Era oficial. O Rodrigo ia se casar com a Renata em dezembro. Menos de 2 anos depois do divórcio, ele já estava pronto para recomeçar completamente. Foi nesse momento de absoluto fundo do poço que a Marina finalmente tomou uma decisão que mudaria o rumo da vida dela. Ela procurou ajuda psicológica. Conseguiu
algumas sessões gratuitas através do SUS e começou a trabalhar de verdade os traumas e os padrões destrutivos que haviam levado ela àquela situação. Era doloroso demais encarar a realidade de que ela mesma havia sido a arquiteta da própria destruição. A psicóloga, doutora Carmen, foi direta desde a primeira sessão. Marina, você precisa entender que não foi o Felipe que destruiu seu casamento. Não foi o Rodrigo que não te valorizou o suficiente. Foi você que escolheu, conscientemente, sabotar sua própria felicidade porque acreditava que merecia algo melhor do que tinha. Essas palavras doeram mais do que qualquer tapa na cara, mas eram exatamente o que ela precisava ouvir. Nas sessões seguintes, a Marina começou a entender os padrões autodestrutivos que vinha repetindo desde a adolescência. A tendência a sempre achar que a grama do vizinho era mais verde, a necessidade constante de validação externa, a dificuldade de valorizar o que tinha na mão. Você passou a vida inteira correndo atrás de fantasias, disse a doutora Carmen, e ignorando a realidade boa que estava bem na sua frente. Durante esse processo de autoconhecimento, começaram a aparecer oportunidades pequenas, mas significativas. A Marina foi promovida na clínica para auxiliar administrativa, com um pequeno aumento no salário. Não era muito, mas era um reconhecimento do esforço que ela estava fazendo para se recompor profissionalmente. Ela também começou a dar aulas de pilates aos sábados numa academia pequena do bairro, complementando a renda. Com o dinheiro extra, ela conseguiu quitar algumas das dívidas menores e começou a negociar as maiores. Era um processo lento e doloroso, mas pela primeira vez em mais de um ano, ela sentia que estava andando para frente, não para trás. Vó, ela me disse um dia, pela primeira vez eu estou orgulhosa de mim mesma. Não é muito, mas é honesto. Em outubro, chegou a notícia que todos esperavam. O casamento do Rodrigo com a Renata seria em dezembro, numa pequena igreja do centro de Campinas. A Marina recebeu essa informação com uma serenidade que me surpreendeu. Eu torço para que eles sejam felizes, ela disse, e pela primeira vez eu acreditei que ela estava falando sério. Ele merece ser feliz. Eu estraguei a chance que tive com ele, mas isso não significa que ele não merece encontrar o amor de novo. Foi nessa época que aconteceu algo inesperado. A Marina conheceu o Júlio, um rapaz simples que trabalhava como técnico em informática e frequentava a academia onde ela dava aulas. Ele não era nada parecido com o que ela costumava achar atraente. Não era rico, não era especialmente bonito, não tinha um emprego glamouroso. Mas havia algo nele que a tranquilizava. Ele era gentil, honesto, trabalhador. E mais importante, estava interessado nela de verdade, não numa versão fantasiosa dela. O primeiro encontro deles foi num café simples perto da academia. Júlio pagou a conta sem fazer drama, ouviu ela falar sobre o trabalho sem tentar dar conselhos não solicitados e quando ela contou, de forma resumida, sobre o divórcio difícil que havia passado, ele não julgou nem fez perguntas indiscretas. Todo mundo tem um passado, ele disse. O que importa é quem você é hoje. A Marina estava receosa de se envolver com alguém novamente. A terapia havia mostrado para ela que ela tinha tendências destrutivas em relacionamentos e ela não queria repetir os mesmos erros. Mas o Júlio era diferente de qualquer homem que ela já havia conhecido. Não havia drama, não havia jogos, não havia promessas mirabolantes. Era tudo muito simples, muito real, muito honesto. Eles começaram a se encontrar aos domingos para caminhadas no parque. Conversavam sobre a vida, sobre sonhos realistas, sobre o futuro próximo. O Júlio estava juntando dinheiro para comprar um apartamento pequeno no financiamento habitacional. Não era luxuoso, mas seria dele. A Marina achou aquilo lindo. Um homem que construía seus sonhos com os próprios pés no chão. Em novembro, a Marina tomou uma decisão que me deixou muito orgulhosa. Ela escreveu uma carta para o Rodrigo, pedindo desculpas sinceras por tudo que havia feito. Não era uma tentativa de reconquista, era um pedido de perdão genuíno. Na carta, ela assumia completamente a responsabilidade pelos erros que havia cometido. Reconhecia que ele sempre foi um bom marido e desejava felicidade no novo casamento. Ela não esperava resposta e realmente não houve. Mas enviar aquela carta foi importante para o processo de cura dela. Vó, eu precisava fazer isso para conseguir seguir em frente de verdade, ela me explicou. Não posso mudar o que fiz,
mas posso assumir a responsabilidade e pedir perdão. No final de novembro, ela finalmente conseguiu alugar um pequeno kitnet perto do trabalho. Não era muito, apenas um cômodo com banheiro, mas era dela. Depois de quase um ano morando na minha casa, ela estava recuperando a independência. Obrigada por tudo, vó, ela disse no dia da mudança, com lágrimas nos olhos. Sem a senhora, eu não teria conseguido passar por isso. A mudança para o kitnet representou mais do que apenas sair da casa da avó. Representou a Marina assumindo o controle da própria vida novamente, mesmo que de forma muito modesta. Ela mobiliou o espaço pequeno com móveis usados, mas escolhidos com carinho. Não havia mais ostentação, não havia mais tentativa de impressionar ninguém. Era tudo simples, funcional, honesto. Quando dezembro chegou, o casamento do Rodrigo aconteceu numa manhã ensolarada. A Marina soube pelos comentários que circularam pela cidade que foi uma cerimônia linda, íntima, cheia de alegria verdadeira. Ela não sentiu ciúme, não sentiu raiva, sentiu uma melancolia suave, como quem se despede definitivamente de um capítulo da vida. Que Deus os abençoe, ela disse quando alguém comentou sobre o casamento. E ela falou isso, de coração. O ano de 2024 começou com a Marina finalmente parecendo uma pessoa diferente. Ela havia emagrecido uns quilos, não por vaidade, mas porque estava cuidando melhor da alimentação e se exercitando regularmente. Seu rosto tinha uma expressão mais serena. Os olhos não tinham mais aquela ansiedade desesperada que eu via durante os piores momentos da crise. Era como se ela tivesse finalmente feito as pazes consigo mesma. O relacionamento com o Júlio estava evoluindo devagar, de forma saudável. Ele não era um príncipe encantado, não prometia mundos e fundos, mas era presente, confiável, carinhoso. Eles combinaram de não morar juntos ainda, cada um mantendo sua independência, construindo a relação com calma. Vó, pela primeira vez na vida eu não estou com pressa de chegar a lugar nenhum, ela me disse. Estou aprendendo a curtir o caminho. Em março, chegou uma notícia que testou mais uma vez a nova maturidade da Marina. O Felipe e a Patrícia haviam tido o bebê, um menino lindo que levou o nome do avô. As fotos que circularam nos grupos de família mostravam um Felipe completamente transformado pela paternidade, radiante, segurando o filho nos braços. A Marina viu as imagens com tranquilidade. Que bebê mais lindo! Foi tudo que comentou. Nenhum drama, nenhuma fantasia sobre como poderia ter sido diferente. A situação financeira dela também estava se estabilizando lentamente. Com 2 empregos e vivendo de forma simples, ela conseguiu renegociar as dívidas maiores e estava pagando tudo em parcelas pequenas, mas constantes. O nome dela saiu dos órgãos de proteção ao crédito e ela conseguiu abrir uma conta corrente normal no banco. Eram conquistas pequenas, mas significativas para quem havia perdido tudo. No trabalho, a Marina se destacou pela dedicação e pela mudança de atitude. A Fernanda, que havia pensado em demiti-la meses antes, agora a elogiava constantemente. Você virou outra pessoa, Marina, ela disse. Responsável, focada, sem dramas. Se continuar assim, no ano que vem, posso te promover para coordenadora administrativa. Era uma perspectiva de crescimento real, baseada em mérito e trabalho árduo. Em maio, aconteceu algo que ninguém esperava. A Marina encontrou o Rodrigo por acaso no supermercado. Ele estava sozinho, fazendo compras básicas e quando viu ela no corredor dos cereais, ficou visivelmente tenso. Mas em vez de fugir ou criar uma situação constrangedora como fazia antes, a Marina se aproximou com naturalidade. Oi, Rodrigo. Como você está? A conversa durou apenas alguns minutos. Foi cordial, civilizada. Eles se despediram educadamente e cada um seguiu seu caminho. Quando ela me contou sobre esse encontro, eu percebi que a cura havia acontecido de verdade. Vó, foi estranho, mas bom, ela disse. Eu olhei para ele e não senti mais aquela dor no peito, aquela sensação de perda. Senti carinho, respeito e uma espécie de gratidão por tudo que vivemos. Juntos, mesmo que tenha terminado mal. Era a resposta de uma mulher madura que havia aprendido com os próprios erros. Em junho, o Júlio fez uma proposta que mudaria os rumos da vida da Marina. Ele havia conseguido um emprego melhor numa empresa de tecnologia em São Paulo, com um salário bem superior ao que ganhava em Campinas. Marina,
Ele disse numa caminhada no parque. Eu queria que você viesse comigo para São Paulo. A gente podia alugar um apartamento pequeno, dividir as despesas, começar uma vida nova lá. Era uma proposta séria, de um relacionamento que estava se consolidando. A Marina pediu alguns dias para pensar. A ideia de deixar Campinas, onde havia nascido e crescido, era assustadora, mas também era uma oportunidade de recomeçar completamente, longe das memórias ruins, das fofocas, dos olhares de julgamento. Vó, o que a senhora acha? Ela me perguntou. Eu disse que apoiaria qualquer decisão que ela tomasse, desde que fosse pensada com a cabeça fria. Depois de uma semana de reflexão, ela decidiu aceitar a proposta. Eu preciso dessa mudança, ela me explicou. Campinas tem muita história ruim para mim. Em São Paulo, eu posso ser apenas a Marina de hoje, não a Marina que destruiu o próprio casamento. Era uma decisão corajosa, mas sensata. Em agosto, ela se despediu do emprego na clínica, recomendou uma substituta competente e se preparou para a mudança. A Fernanda ficou triste de perdê-la, mas entendeu que era uma oportunidade de crescimento. Você virou uma das melhores funcionárias que já tive, ela disse na despedida. Vai dar tudo certo em São Paulo. A mudança para São Paulo aconteceu em setembro. Eu ajudei a embalar os poucos pertences dela e foi emocionante ver como a vida dela havia se simplificado. Não havia mais ostentação, não havia mais coisas supérfluas, apenas o essencial, escolhido com cuidado e carinho. O apartamento que ela e o Júlio alugaram era pequeno, mas aconchegante, num bairro de classe média da Zona Sul. Em São Paulo, a Marina conseguiu emprego numa clínica maior, como coordenadora administrativa. O salário era bom, as perspectivas de crescimento eram reais e ela estava animada com os novos desafios. Vó, pela primeira vez em anos, eu acordo animada para ir trabalhar. Ela me contou por telefone. Não estou tentando provar nada para ninguém, só fazendo meu trabalho bem feito. O relacionamento com o Júlio também floresceu na nova cidade. Eles dividiram as responsabilidades da casa de forma igualitária, apoiavam os projetos profissionais um do outro, construíam juntos uma vida simples, mas feliz. Ele não é o Felipe, não é o Rodrigo. Ela me disse numa visita a Campinas. Ele é o Júlio, e isso é perfeito para quem eu sou hoje. Em dezembro de 2024, exatamente 2 anos depois do casamento do Rodrigo com a Renata, a Marina me ligou com uma notícia. O Júlio havia pedido ela em casamento. Não foi nada elaborado, nada instagramável. Ele simplesmente disse que queria construir uma família com ela, que admirava a mulher forte e resiliente que ela havia se tornado. Vó, eu disse sim, ela contou chorando de felicidade. Mas um sim consciente, maduro, de quem sabe exatamente o que quer. Hoje, aos 67 anos, eu olho para trás e vejo como essa história dolorosa trouxe aprendizados profundos para toda a nossa família. A Marina perdeu tudo por causa de uma frase dita no momento errado, mas ganhou algo muito mais valioso: autoconhecimento. Ela aprendeu que a grama do vizinho nem sempre é mais verde, que estabilidade vale mais do que emoção, que honestidade consigo mesmo é o primeiro passo para qualquer recomeço. O Rodrigo se casou com a Renata, e pelo que sei através de conhecidos em comum, eles são muito felizes. Tiveram um filho no ano passado e compraram uma casa própria. Ele nunca guardou rancor da Marina, e quando alguém pergunta sobre o primeiro casamento, ele responde com elegância, que foram apenas 2 pessoas que queriam coisas diferentes da vida. O Felipe e a Patrícia também estão bem. O menino está crescendo saudável, e eles estão pensando em ter mais um filho. O Felipe amadureceu muito com a paternidade e abriu um pequeno negócio próprio em Ribeirão Preto. Nunca mais teve contato com a Marina depois de tudo o que aconteceu, mas não por maldade, apenas porque não havia necessidade. E se vocês, que me acompanharam até o final dessa história real e dolorosa, se identificaram de alguma forma com os erros e acertos da minha neta, eu peço que compartilhem nos comentários suas próprias experiências. Que lições vocês tiraram desta história? O que vocês aprenderam sobre relacionamentos, sobre perdão, sobre recomeços? Se esta conversa tocou vocês de alguma maneira, se sintam à vontade para se inscrever neste canal, porque histórias como essa, que mostram que sempre é possível recomeçar depois de grandes erros, precisam chegar a mais pessoas.
Vocês, que chegaram até aqui comigo, fazem parte de uma comunidade que acredita no poder transformador do autoconhecimento e do perdão. Contem suas próprias histórias nos comentários, digam se já passaram por situações parecidas, se já tiveram que reconstruir a vida depois de grandes perdas. É dividindo nossas experiências que ajudamos uns aos outros a crescer e a não repetir os mesmos erros. A Marina hoje tem 29 anos. Está noiva de um homem bom que a ama de verdade, tem um emprego que gosta e uma vida simples mas feliz. Ela perdeu tudo por causa de 16 palavras ditas no momento errado, mas ganhou a sabedoria de saber que às vezes é preciso perder tudo para descobrir o que realmente importa na vida. Obrigada por terem me ouvido até aqui. E lembrem-se, nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca é tarde demais para pedir perdão. E nunca é tarde demais para se tornar uma versão melhor de si mesmos.